Graça e paz, queridos irmãos, pastor Bruno Pinho passando por aqui mais uma vez no nosso 34º dia do nosso desafio de leitura bíblica, uma leitura de porção da palavra de Deus diária para alimentar o seu e o meu coração, ok? Como é que vocês estão? Continuam animados nesse projeto, nesse desafio em 2025, que é a gente ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? Muitos testemunhos, as pessoas estão animadas. Se você não faz parte ainda do nosso grupo de estudo, eu vou deixar o link aí no bio do vídeo. Você pode entrar, é gratuito, e você pode, juntamente com muitos irmãos, partilhar mais das porções da palavra de Deus, ok? Hoje, a nossa porção são apenas 2 capítulos no livro de Levítico. São os capítulos 8 e 9 desse livro magnífico, difícil, denso, mas que tem porções da revelação da palavra de Deus implícitas e a gente precisa cavar mais fundo. Ok? No capítulo 8 é a sequência do processo de estabelecimento do sacerdócio entre o povo de Israel. Então, qual é o contexto? Deus ele encontra com o seu povo no Sinai. Moisés ele vai recebendo instruções e liberando essas instruções para o povo, até que Deus fala, constrói para mim uma tenda do encontro, um tabernáculo, para que eu possa se manifestar no meio do povo. E aí, passo a passo, Deus ele vai dando as coordenadas para Moisés. Moisés pega essas coordenadas e libera sobre o povo. E aí começa uma movimentação de ofertas, levantar de matérias-primas para a construção desse templo. Deus enche de sabedoria homens como Bezalel, Eliabe, para quê? Para a construção desse templo. A partir do momento que o templo é construído, precisa ordenar esses utensílios do templo também dentro do templo. E depois tem a parte da preparação sacerdotal, desde as vestes, e agora a gente está falando da preparação do próprio sacerdote. No capítulo 8 está falando sobre isso, ou seja, começa um processo de santificação e de purificação de Arão e seus filhos, né? Dentro desse contexto. Por quê? Porque Deus ele não permite misturar a santidade dele com o pecado. Então, para que Arão, os seus filhos, como sacerdote, pudessem ministrar diante de Deus, fazer expiação dos pecados do povo diante da presença de Deus, primeiro eles precisavam se lavar, se purificar, se santificar. Então começa um processo aqui, e Moisés começa a transmitir para Arão e seus filhos tudo aquilo que era necessário. Ele começa a falar sobre processos sequenciais para essa purificação, para essa santificação. A começar pelo processo do lavar de águas, que está contido no versículo 6. Então Moisés ele chama Arão e seus filhos para diante da tenda do encontro e fala que eles precisavam passar pelas águas e se purificar. As águas aqui é claramente, queridos irmãos, um simbolismo da própria palavra de Deus. A palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus ela nos lava da imundícia do pecado e começa a nos levar para um lugar de separação em Deus. Então, começa pelo lavar das águas, ou seja, imergir na lei do Senhor, na vontade de Deus, passando depois pela sequência de purificação da aspersão do óleo da unção sobre Arão e seus filhos, ou seja, aqui o óleo da unção é claramente uma alusão à presença do Espírito Santo. Então, para ministrar diante de Deus, primeiro precisa lavar nas águas, introduzir a lei no coração e na mente, depois precisa também estar imergido na presença do Espírito Santo, ok? Que é aspergido pelo óleo da unção. E por último, tem mais uma etapa desse processo de purificação, que aí passa para o período onde é necessário efetuar sacrifícios pelos pecados do sacerdote. Então, antes deles sacrificarem para expiar o pecado do povo, eles precisaram passar pela oferta de sacrifícios pelo pecado dele e da família dele. Na verdade, isso efetivamente começa a acontecer no próximo capítulo, no capítulo 9. Mas aqui Moisés já está dando as instruções para Arão. E logo todo esse processo de santificação, de Arão passar por esses processos todos, primeiramente lavar nas águas, e do processo da unção, Arão e seus filhos tiveram que ficar 7 dias à porta da tenda do encontro. E não podia se apartar desse lugar. Moisés ele diz, olha, se vocês se apartarem desse lugar, vocês vão morrer. Vocês vão ficar 7 dias separados para se santificar ao Senhor.
E a partir desse processo a gente já entra no capítulo 9, aonde Arão ele começa a oferecer sacrifícios, primeiro por si, pelos seus filhos e depois pelo povo. Então começa já o final do processo, né? Depois de se lavar nas águas, óleo da unção, agora começa os sacrifícios de expiação, ok? E depois de passarem por todos esses processos que Deus pediu para que eles passassem, Arão, ao final de tudo isso, ele levanta as mãos e abençoa o povo. Olha que lição incrível. Quer dizer, Arão, o sacerdote, ele só pôde ordenar a bênção depois que ele passou pelas águas, depois que ele recebeu a unção, o óleo da unção, e depois que ele recebeu o sangue da expiação pelo seu pecado. Ou seja, aqui aponta claramente para que um sacerdote ele está habilitado a abençoar um povo, abençoar uma geração, a partir do momento que primeiro ele passa por processo, para que ele esteja apto de se apresentar diante de Deus, e a partir de estar diante de Deus ele possa ministrar a vontade de Deus aos homens, e ou seja, abençoá-los. E depois desse processo acontece algo, queridos, que aqui tem uma porção de revelação para o teu coração, que é algo que a gente não pode esquecer. Depois que Arão faz isso, Moisés e Arão entram dentro da tenda do encontro. Deus convida eles para entrarem dentro da tenda do encontro. Eles passam um tempo dentro da tenda. E quando eles saem juntos, juntos quem? Arão e Moisés, ou seja, o sacerdote e o profeta, ou seja, um sacerdócio profético. Quando eles saem dessa tenda, a palavra de Deus diz que eles foram e abençoaram novamente o povo. Só que agora era uma bênção dupla. Era uma bênção sacerdotal profética. Depois que eles acabam de abençoar o povo, a segunda bênção sobre o povo, diz a palavra de Deus que aí veio a glória do Senhor e ela foi visível a todo o povo e desceu um fogo do céu e esse fogo consumiu o holocausto e consumiu a gordura da oferta. E foi uma sinalização incrível e todo o povo teve uma grande manifestação de gritos, né? De prostração em terra, de adoração por causa dessa movimentação. E eu queria encerrar esse vídeo lendo esses 3 últimos versículos, fazer de uma forma diferente, os 3 últimos versículos do capítulo 9 de Levítico, porque eu creio que vale muito a pena. Diz assim a palavra de Deus: depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, a oferta pelo holocausto e a oferta pacífica. Versículo 23. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Essa é a palavra que eu quero deixar finalizando ao teu coração. É a palavra a qual nós devemos submeter os nossos corações aos processos que Deus está nos chamando. É necessário, às vezes é doloroso. Arão e seus filhos tiveram que ficar 7 dias dentro de um lugar, se separando para um propósito. Mas a partir do momento que o sacerdote ele obedeceu os comandos de Deus e se uniu com aquilo que é profético, que aponta para frente, veio a glória de Deus, consumiu e houve grande alegria entre o povo. Né? E o povo foi ordenado uma bênção dupla. 2 vezes foram abençoados por causa dos processos de obediência de um sacerdote. Então, levante-se, levante o sacerdócio da sua vida e edifique a sua família, a sua casa e um povo, uma geração. Amém? Então, até aqui eu deixo para vocês a graça e a paz do Senhor Jesus. E vocês sabem que sempre amanhã teremos muito mais. Shalom!